Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero estar trabalhando com vocês a diferença de pegar um texto homileticamente e um texto exegeticamente, né? Ou hermeneuticamente, pelo menos, né? A exegese exige que você faça a extração através do texto grego ou hebraico, né? Mas qual que é a diferença de você enfatizar um texto homileticamente e um texto hermeneuticamente? Bem, hermeneuticamente você vai tentar levar o texto para dentro do seu contexto. Homileticamente você vai utilizar o texto sem se importar muito com o contexto. Quer ver um exemplo disso? João 5,39. Abra sua Bíblia aí. João 5,39. Esse é um verso que ele é muito utilizado. Homileticamente. Ué, como assim? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. É interessante que esse verso ele é muito utilizado em manuais de estudo bíblico, ele é em livros mesmo. Ele é utilizado para enfatizar, sabe o que? O estudo das Escrituras. Não, olha o que o texto está dizendo, ó. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. A pessoa pega esse texto todo aqui e utiliza ele para dizer que você tem que estudar as Escrituras. Ponto. Utiliza as Escrituras. Só que se você parar para analisar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção, você vai observar que não é isso que Jesus está falando. Na verdade, se você pegar o contexto de João 5,39, for algumas passagens para cima, algumas passagens para baixo, você vai perceber que Jesus está dando um puxão de orelha nos fariseus. E esse próprio verso aqui é a chave do puxão de orelha. Por quê? O examinais, preste bem atenção no examinais, esse examinais, ele tem um voz aqui escondido. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Preste atenção nesse vós. Vós examinais. O que está dizendo esse vós examinais? Vocês examinam as Escrituras. É uma afirmativa. Jesus ele está o quê? Afirmando. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? Vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna. Jesus está falando, vocês procuram, estudam a Bíblia, estudam a Torá, vocês pegam as Escrituras, o Antigo Testamento, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Só que são elas que testificam de mim. Veja a diferença com tudo o que o verso é utilizado. O verso é utilizado para quê? Para se estudar as Escrituras. Só que, na verdade, o verso está dizendo o quê? Que são as Escrituras que testificam de Jesus. É essa a ênfase. São elas que testificam de mim. A ênfase do texto está aqui, ó. E são elas que testificam de mim. É Jesus falando, são as Escrituras que falam de mim. O examinar as Escrituras aqui, ele tem um vós a mais aqui. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Que era o que eles achavam, né? Eles achavam que as Escrituras davam vida eterna. Só que Jesus vem falando, mas são elas que testificam, e são elas que testificam de mim. São as Escrituras que eles cuidavam ter a vida eterna, mas que testificam de Jesus. Esse é um conceito mais hermenêutico. Você pega um texto e tenta interpretar ele dentro do seu contexto. Só que nós utilizamos muitas vezes esse verso de maneira homilética, sem se importar muito com o seu contexto. É errado utilizar homileticamente? Não necessariamente. Só que às vezes, para essa passagem, não foi perigoso, mas para outras podem ser. Mas como é que a gente tem que pesquisar? Pesquisar mais com ponto de vista exegético ou hermenêutico. Hoje eu quis pegar com vocês aqui hermeneuticamente, né? E, que é uma parte da exegese. Eu quis pegar com vocês aqui mais hermeneuticamente. Esse é um texto simples, que clarifica muito. Mas existem outros. Né? Existem outros textos. Por exemplo, a questão de Gideão. Né?
que Gideão ele fala da questão do coisa de... Me fugiu aqui a passagem, ao que ele utilizou, que ele falou para Deus, olha Deus, se for Deus, se for de Deus mesmo, isso aqui vai estar molhado e tudo vai estar seco. Isso é utilizado assim, olha, para você provar a Deus ou para ter fé, isso, aquilo. Quando na verdade essa passagem ela demonstra claramente a falta de fé de Gideão. É uma passagem que demonstra claramente que Gideão tinha fé e desconfiava de tudo. E aí ele tinha que provar a Deus. Só que não é para a gente ficar com isso hoje. Não. A história de Gideão ela demonstra bem isso. Olha, Gideão provou a Deus e ele questionou a Deus, teve a prova dele. Nós temos as nossas, mas nós não precisamos ficar questionando a Deus. Gideão já fez isso. A história dele já está para isso. E esse texto aqui ele demonstra claramente isso. Tá? Então eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, tá? Essa contribuição, para que vocês analisem o texto dentro do seu contexto. Nunca fora. Sempre dentro do seu contexto. Né? Um outro texto que é muito utilizado fora do seu contexto é aquele texto de Marcos, que fala assim que impuro, né? O que torna um homem impuro não é o que entra, mas é o que sai para fora. O interessante é que esse verso, o contexto dele, ele não está falando de alimento puro e impuro. Ele está falando da tradição dos fariseus, né? Que os fariseus perguntam para Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos, né? E aí Jesus ele dá essa resposta. Só que muita gente acha que ali não, que Jesus permitiu comer determinados alimentos. Só que se você parar para analisar, se você volta em Levítico 11, você percebe que para o judeu, alguns alimentos eles eram considerados puros. Mas os outros alimentos considerados impuros, eles não eram considerados alimentos. Eles não são considerados alimentos. Então, a discussão de Jesus dentro desse texto, ele está tratando do quê? Do que era considerado alimento. Mas não do que não era considerado alimento. Sendo que, por exemplo, a carne de porco, os animais considerados impuros, eles não eram considerados alimentos. E Jesus está tratando o quê? De alimento. Veja, o contexto em que Jesus está fazendo o quê? A discussão. Só que nós cometemos o erro de interpretar o texto da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente encara o mundo e tentar encarar, quando na verdade é outra situação. A mesma coisa ocorre com esse texto. Então eu peço que quando a gente for analisar um texto, que analise o contexto, a psicologia e o que está sendo tratado. Porque às vezes a gente pode se enganar. Fique com Deus, até o próximo vídeo e Deus abençoe seus estudos.